Muito bom dia para você. Hoje é dia 28 de janeiro de 2025. E na liturgia de hoje, o Evangelho, lá do livro de São Marcos, ele nos diz assim: Chegaram sua mãe e seus irmãos e, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse dia hoje já começou muito cheio de ensinamentos do Senhor. O Senhor, ele é sempre muito profundo quando a gente para poder observar os detalhes. Tenho uma amiga de trabalho, de vida, Amanda, ela usa muito esse termo, essa frase: Deus mora no detalhe. E aí, quando eu via isso hoje, eu já tinha feito a minha conversa com o Senhor e estava vendo algumas postagens, colocando a postagem do grupo de oração. Para quem é aqui da Paróquia São Pedro, nós temos um grupo de oração hoje na comunidade Sagrado Coração de Jesus, iniciando às 19 horas com o Santo Terço e a partir das 19h30 segue louvor, pregação, batismo no Espírito. E você é nosso convidado de honra. E aí, enquanto eu ia vendo isso, hoje também nós celebramos São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino, ele foi um grande disseminador, um proclamador da palavra de Deus. Ele tem vários escritos, influenciou alguns pensadores, como Comte, por exemplo, e ele também, René Descartes, ele também foi influenciado por alguns, como Agostinho de Hipona, como Platão, Aristóteles, mas Agostinho tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. E aí, vendo algumas coisas sobre os escritos dele, conta-se que certa vez ele estava em adoração a Jesus, e quando ele conversava com Jesus, Jesus ordenou: Tomás, escreve bem sobre mim. E aí o Senhor perguntou para ele: que queres em troca por ele escrever bem sobre o Senhor? E ele respondeu: nada além de ti. Meus irmãos, isso é muito lindo. Nada além de ti. E aí, voltando para o Evangelho de hoje, que aí muita gente só pega esse trecho, quando disseram: sua mãe está aí, Jesus pergunta: quem é minha mãe, quem é meu irmão, como se ele estivesse se desfazendo. E irmão aqui, vamos colocar que não existe o termo na tradução exata, então na verdade era primos ou algum parente, porque não tem a palavra primo na escrita original, na língua original. E aí, quando Jesus diz isso, não é se desfazendo, mas muito pelo contrário, porque ele já explica: está aqui, não somos nós quem dizemos isso. Minha mãe, meu irmão, minha irmã, é todo aquele que faz a vontade de Deus. E ele fala isso olhando para a multidão, porque aquela multidão tinha deixado as coisas para poder seguir a Jesus, para ouvir os seus ensinamentos. Provavelmente Jesus já tinha feito curas e ali o povo estava depositando a sua esperança e querendo algo do Senhor. E esse algo do Senhor é algo sobre o que eles queriam. Mas quando Jesus vira e pergunta para Tomás: o que se quer em troca de escrever bem sobre mim? Que ele responde: nada além de ti. É o reconhecimento de que Jesus é o seu tudo. E aí, vou abrir um parênteses aqui sobre esse evangelho, porque quando ele diz sobre minha mãe, e ele diz: aquele que faz a vontade de Deus, aquele que se deixa conduzir, que se deixa ser encontrado, a mãe de Jesus foi escolhida. O Senhor a escolheu, o próprio Deus. Lá no Antigo Testamento, o profeta já traz que uma virgem daria à luz a um filho. Ele já fala sobre. É algo que já estava nos planos do Senhor. Maria foi escolhida. Os discípulos foram escolhidos. Tinham todos a liberdade de dizer não? Tinham, mas foram escolhidos e se renderam e permaneceram fazendo a vontade de Deus. Quanto a mim e a você, a gente precisa se deixar ser escolhido pelo Senhor. Todos fomos escolhidos.
mas a gente precisa se deixar ser escolhido hoje. E se deixar ser escolhido pelo Senhor é exatamente fazer a vontade de Deus, é exatamente sabendo que Ele é o nosso tudo. Hoje eu estava vendo uma frase do Márcio Mendes, da Canção Nova, e ele dizia: sem a graça de Deus, nós não vencemos a nós mesmos. Porque muitas e muitas das vezes o maior inimigo que nós temos não é o outro, não é o mundo. É a vontade de que o meu eu seja maior do que Deus na minha própria vida. O inimigo maior sou eu mesma. E aí, quando eu ia refletindo sobre tudo isso, sobre deixar Deus ser o tudo em nossa vida, eu preciso ser de Deus, eu preciso estar em Deus. Ser de Deus é assumir a minha identidade, é assumir a minha essência, porque todos nós o somos. Estar em Deus é uma escolha contínua. E é uma escolha que precisa estar com a graça, ser preenchido, ser inundado, purificado pelo Espírito Santo, para que eu possa vencer a minha vontade de fazer do meu jeito. Para vencer a minha vontade de escolher o caminho mais fácil, para vencer a minha vontade de querer ser glorificado sem ter sacrifícios. E aí eu me lembrava da música que a Aline Brasil gravou, né, que é Colisão, que ela diz: na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver para Deus. Viver para Deus. Será que quando a gente se coloca diante do Senhor, aqui lembrando do que Tomás pediu a Jesus, São Tomás pediu a Jesus, será que a gente se coloca diante do Senhor só para pedir as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, nem se dando conta ao trabalho de agradecer pelas coisas que Ele já fez? Ou a gente diz: aqui eu encontrei o meu tudo, aqui está o meu tesouro, e tudo que eu preciso, tudo está no Senhor, é o Senhor. Isso fica parecendo muito romântico, né? E para o mundo de hoje, então, isso é uma coisa cafona, isso é uma coisa ridícula. Imagina viver do Senhor, até parece que o Senhor paga minhas contas. Paga? Ah, meu irmão, paga. E eu falo isso por experiência própria. Quanto mais a gente vai se abandonando no Senhor, obviamente, eu faço o que me compete enquanto humana. Eu não estou dizendo que é para poder ficar sentado esperando cair do céu. É para ter esperança, que é do verbo esperançar e não esperar. Esperançar é você colocar a mão na massa, é fazer a parte que te compete. E sou uma pessoa extremamente ansiosa, que sofre, que se preocupa com as coisas que ainda não aconteceram, que já chorou por um monte de coisa que não aconteceu, mas chorou antecipadamente, então por isso estava chorando. E quando eu faço a luta, a experiência de dizer: não, vou viver o hoje, amanhã estou lutando, mas Ele tem suas próprias preocupações, assim como diz a palavra. Eu vi dia após dia, às vezes, uma renda que eu não esperava que viesse, e ela vem e paga a despesa daquele dia. Então, quando Tomás diz nada além de ti, ele encontra o necessário para cada dia. Não é o supérfluo, é o necessário para cada dia. E às vezes a gente corre, se cansa por coisas que a gente não necessita, por coisas que continuam nos mantendo vazios e por coisas que não são fazer a vontade de Deus. O Senhor entregou tudo, para que eu e você pudéssemos ter direito a voltar para casa, a pátria celeste, inclusive a sua própria vida e o seu sangue. Tomando agora a música da Aline, a gravação da Aline, Colisão. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Hoje é minha vez, agora sou eu, de viver pro mundo, de morrer para o mundo e viver para Deus. Que essa seja a minha e a sua escolha de hoje. Que a gente faça o firme propósito de estar com o Senhor, permanecer no Senhor e pela graça dele, viver, renunciar,
vencer a nós mesmos. Que Deus abençoe.